Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na edição de hoje do Vitrine Literária, é sempre bom lembrar que o Vitrine Literária está disponível a todas as pessoas pelo YouTube da Rede Vitória, pelo podcast. Então é só você acessar que você vai ter contato com o que se discute sobre literatura aqui no programa. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito querido a mim, é muito caro a mim, que é a literatura policial. Para muita gente, literatura policial é subliteratura. Para outros, é literatura de qualidade, é literatura bem feita. Quando se pensa em literatura policial, a gente pensa, claro, em Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes. Pensamos também na mais bem-sucedida escritora da história da humanidade, né? Que é Agatha Christie, que também fez literatura policial, que criou o grande Hercule Poirot, que é o detetive belga, que fez um belíssimo trabalho em vários livros. Bem, tanto Sherlock Holmes quanto Hercule Poirot, ou seja, tanto Arthur Conan Doyle quanto Agatha Christie são figuras universais. Mas é claro que existe também a literatura policial que é mais ligada aos Estados Unidos e que nos influenciou diretamente, com Raymond Chandler, com Dashiell Hammett, que são figuras muito importantes. Chester Himes, que é um autor ligado à negritude. Bem, nós vamos conversar sobre literatura policial hoje com uma pessoa que é especialista em literatura policial, que escreveu um livro que está aqui na minha mão, que vocês podem ver. Claro que quem estiver nos assistindo pelo YouTube vai poder ver o livro, quem estiver ouvindo o podcast vai ouvir o título. Borges, literatura policial e o Evangelho segundo Marcos. Essa figura que está aqui é a professora, mestra, está aqui, Inês Aguiar dos Santos Neves, querida amiga e uma figura que destrinchou um livro de minha autoria, um livro chamado Histórias Curtas para Mariana M., que saiu em 2009, foi adotado por Inês nas turmas dela da universidade, eu estive lá batendo papo com todo mundo, e depois, quando o livro se esgotou, a Inês ficava me cobrando, Grijó, quando é que é? Quando é que você vai fazer uma reedição? E, claro, a reedição saiu nesse ano, com a nova edição, nova capa, mas com o mesmo conteúdo. Então, mas como a estrela do programa não sou eu, e nem é Histórias Curtas para Mariana M., a estrela do programa é Inês, eu deixo Inês se apresentar rapidamente e já vou lançar para você uma pergunta, Inês. Literatura policial é subliteratura realmente? Ela é vista como algo mais fácil, mais simples, menos trabalhada intelectualmente? É subliteratura de verdade? Não, né? Eu acho que não, Borges acha que não, você acha que não, nós achamos que não. E até porque vem dessa inclinação do homem, desde sempre, ao enigma, né? Então, decifra-me ou devoro-te, né? Então, o homem sempre gostou de decifrar ou não decifrar enigmas. E desde então, eu acho que ela nasce daí, né? Até sob esse signo duplo do enigma e da imaginação lá em Poe, né? Você falou de... sim, é verdade. Deixando de lado Edgar Allan Poe, né? Que é o pai da literatura policial. É o pai da literatura esqueci, foi falha minha. Apesar de não ter um volume, né? Foram só 3 contos, eu acho, o Rua Morgue, né? A Rua Morgue, a Carta Roubada e Marie Roger. O Mistério de Marie Roger, é verdade. Todos os 3 são fantásticos e todos os 3 inauguram aquela fórmula que eu acho que é por isso que as pessoas tendem a julgar a literatura policial como uma baixa literatura, né? Porque é uma fórmula, você, né, sempre mais ou menos, principalmente a clássica, né, dessa vertente de Poe, Conan Doyle e Agatha Christie, vem com essa fórmula toda certinho, o resumo da investigação no final, né? Os suspeitos que não são, né? Os suspeitos óbvios que depois não são suspeitos mais, e aquela fórmula toda. Mas
Eu acho que é por causa disso. Mas depois com o romance noir e com o romance de suspense, essa fórmula de Poe vai assumindo, nossa, uma variação enorme, né? Ela vai mudando e vai enriquecendo. Umas continuam sempre as mesmas, né? Não vai te surpreender, mas a boa literatura policial, sem ser aquela, né, que cai nessa fórmula sem muita novidade, surpreende. Eu acho que surpreende bastante. Se você estivesse diante de um público leigo que nunca leu literatura policial e dependesse do seu juízo sobre alguns autores policiais, quem você diria, leia esse porque é um autor importante, é um autor representativo? Que autores policiais você encara como escritores de verdade? Não necessariamente escritores policiais, escritores de verdade. E o público leigo, ou o público que nunca teve acesso à literatura policial, que autores você acha que deveriam ser lidos? Olha, eu gosto muito de Agatha Christie. Eu acho que esses clássicos, para o leigo, é o que funciona melhor. Depois, né, assim, o leigo padrão. Aí você vai ver o interesse de cada um, né? Eu, como professora, a variedade tem um alcance melhor, né? Mas eu sempre começo com Poe, eu sempre começo com A Rua Morgue. E eu acho fantástico, eu sempre imagino os leitores daquela época, que hoje eu acho que é meio tá na mente das pessoas já, né? A Rua Morgue, o crime do quarto fechado, e né, no final e tal. O desfecho da Rua Morgue me surpreendeu, mas eu confesso a você que eu esperava... Mais. Não, é difícil dizer, eu espero mais de Edgar Allan Poe, né? É complicado, né, dizer. Eu esperava mais de Edgar Allan Poe. Eu esperava mais do desfecho. Eu esperava mais que houvesse algo além do que aquela figura daquele orangotango, né? Sim, orangotango é muito fácil. Foi fácil resolver. Eu não sei se foi fácil, Mas eu acho o processo muito bom, né? Porque, exatamente, nasce o Dupin ali, nasce o investigador. Isso. E aquelas falácias todas, daquelas vozes, né? Tudo, eu acho que o processo leva ao nascimento dessa literatura sob esse duplo signo da imaginação e da lógica, né? E do enigma. Porque ele vê o que as pessoas não veem, né? O óbvio é descartado. Mas não por ele, né? Porque é uma pessoa diferente, é um excêntrico, né? Então é sempre assim, é aquele ângulo que a maioria não vê. Ele vê porque é né? Ele caminha à noite, ele deduz, ele gosta desse tipo de atividade intelectual. E que, como acho que Chandler que disse, né? Que não há atividade nem aventura mais emocionante do que aquela do intelecto. E é isso que eu acho que chama, né, o leitor. As pessoas ainda gostam de literatura, seja no filme, né, que hoje, ou nas séries, que hoje a gente tem que, né, ou no livro. O cinema ele utilizou muito, né? Sim. Tanto que o Dashiell Hammett foi roteirista, Raymond Chandler também foi roteirista, né? Chester Himes foi roteirista. Quer dizer, o cinema ele utilizou muito. Mas você foi muito mais fundo. É aí que entra a pensadora, a professora, porque você escreveu um livro que é fascinante, vou mostrar aqui de novo para vocês, que é fascinante esse livro, que está inclusive, pela editora Cândida, né? Ou seja, está em catálogo. Pode ser encontrado no catálogo da editora Cândida. Que é você pegar um autor mundialmente famoso, que tem apenas um livro policial, em parceria com Adolfo Bioy Casares, né? Sim. São as crônicas de Bustos Domecq, que quando eu li, eu fiquei sabendo de uma coisa sensacional, porque o Bustos Domecq são os nomes dos avós deles, né? Um era Bustos e outro era Domecq. Aí eles juntaram e você pegou esse autor, que é um erudito. O Borges conseguia, né? O argentino Borges conseguia juntar o erudito com uma fala mais popular, mas era um erudito. E você pega Borges, você pega o Evangelho segundo Marcos e a literatura policial. Eu queria muito que você falasse sobre esse menage, sobre esse trissal que você criou aí, né? Borges,
literatura policial e evangelho. Como é que você fez isso, Inês? Bom, vou tentar lembrar. Tá. Fale só para você lembrar, então. Que eu tinha Borges, e foi, né, no mestrado e tal, e eu quis falar de Walter Benjamin, mas eu acabei ficando reprovada na entrevista, porque eu não conhecia Walter Benjamin bem. Então, eu queria estudá-lo, né? Aí eu acho que eu falei, lendo Borges, eu falei, vou para a literatura. A gente, lendo o Evangelho segundo Marcos, eu lembrei daquele romance de Ellery Queen, aí veio a ideia do texto Ellery encarnado, Queen, sim. né? Que era daquela questão de né, um texto ser posto em prática, né? Um texto virar ação, virar carne, né? O verbo. E aí, enfim, quando a gente está estudando, vão surgindo as coisas, e veio o D.S.S. Van Dyne, que também tinha esse verbo encarnado, essa transformação, essa transmutação de texto em ação, né? Dentro da história, claro. Sim. Né? É uma história né, aquela que o menino vê na biblioteca do avô, uns anais de crime, e começa a executar a família, né, copiando. E o de Ellery Queen também, o de Ellery Queen acho que é o filho mais novo, eu também acho que é o neto também, que acha um esboço, um rascunho de um livro policial, de literatura policial, só que ele ainda não tinha tirado os nomes. Então, os nomes são os nomes da família. E aí ele também usa aquilo e transforma. E o de Borges, né, também eles ficam presos, né, depois de uma enxurrada, e é Borges. Em três páginas, ele constrói um mistério, não é nem mistério, mas é um enigma, né? E aí o estudante de medicina, lendo a Bíblia, daí o verbo encarnado, os tropeiros que estão lá na casa, nessa estância que ele fica preso, que ele não conhece, está esperando um primo e tal, eles ficam tão impressionados com aquele texto o Evangelho, né, que eles pedem para ler de novo. Aí, no final, eles acham que tem que crucificar o cara e crucificam o cara. Então, também é um texto que se faz Perfeito. Carne. E aí, cruzou, né? Deu para fazer a triangulação. E aí, eu fui descobrindo que Borges era não só um leitor, mas um grande admirador. Sim, grande admirador. E não só um escritor, mas um grande admirador. Ele fazia aquelas resenhas, né, de vários autores policiais. Agora eu não vou me lembrar, mas e aí juntou, deu tudo, foi tudo fechando e né, fomos fazendo a... Você coloca no seu livro uma noção com a qual eu concordo absolutamente, mas o que eu penso sobre isso é irrelevante. Eu quero saber o que você pensa. Você coloca a ideia de que um texto gera outro, né? A ideia de que não há criação. O que existe é uma reprodução. O que existe é uma imitação. É um texto dando origem a outro. Um palimpsesto, mas... Você fala isso sobre palimpsesto, isso. Você crê que a literatura policial tem esse vigor literário suficiente para gerar outro livro policial? Sim, sim, acho que sim. Assim, quem fala isso é Borges, se eu bem me lembro. Né? Assim, dessa transformação. Sim, eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Mas eu acho que sim, e ainda mais hoje que a gente está nesse intermediático. Né? A gente transforma agora não só num texto fílmico, né? Num texto digital, num texto, num meme, sabe? Eu acho que hoje a amplitude é maior. Você pode transformar... Outro dia eu acho que eu passei por um filme que juntava... Mas tem uns que, sim, eu acho over, né? Mas eu acho que sim, que ela cabe ainda várias releituras de uma mesma história, né? Clássica ou não. Eu acho que essas releituras enriquecem, algumas são meio piada, né? Meio, enfim. Mas eu acredito nisso, sim. Eu acho que é o Van Dyne que fala que o fundamental numa história policial
é você dar dicas para o leitor. Você vai dando dicas para ele. Você não tem diz... que ser justo. Tem que ser mas justo. você tem que ser justo. É. Você não pode enganar o leitor. Você não pode, né, nem subtrair uma informação, nem no final, na hora do desfecho, colocar uma informação que você não tinha dado. Você não pode fazer isso com o leitor. Esse jogo, me parece que a literatura policial, ela só funciona com essa cumplicidade do leitor. Sim. Não é isso? Sim. Ou seja, é um diferencial já em relação a uma literatura mais filosófica, uma literatura histórica. Sim. Como é que você vê isso aí? Essa obrigação de o leitor participar. E outra coisa. Nos anos 80, vou só lembrar aqui, estávamos eu, seu pai e Zé Carlos de Oliveira, na UFES, quando Zé Carlos de Oliveira, o grande cronista, né, Zé Carlos de Oliveira, e seu pai aqui, que o ciceroneava, embora Zé Carlos de Oliveira fosse capixaba. E eu me lembro que a gente conversando sobre literatura policial, seu pai falando muito de Graham Greene, né? E eu não vou esquecer isso. E o Zé Carlos de Oliveira falou, só existe um romance policial que não foi escrito ainda. Aquele em que o leitor é o culpado. Né? Que é uma frase ótima, né? Ótima. Venha lá, Borges. Venha lá, Borges. Então, a minha pergunta para você é, o leitor é um cúmplice? Sim, eu acho que sim, porque dependendo de como a narrativa vai, né? Estou tentando lembrar se ainda o leitor não foi o culpado. Eu não conheço. Mas já foram vários. Eu conheço que o narrador é o culpado. Que é Larry Queen, não é? Debson Jorge Afonso. Botou o narrador. Debson, no começo dos anos 80, escreveu um conto chamado A Festa, alguma coisa assim, não me lembro, em que no final o cara dizia, eu já sei quem foi o culpado. O culpado é o contista. Aí Debson termina assim, eu termino o conto. Muito bom. E o Debson nos deixou há pouco tempo, né? Faleceu há pouco tempo. Agora, Ellery Queen também tem um do esse eu não conheço, que acho que é um dos últimos. Eu não me lembro o nome, mas acho que é o último, de Philo Vance. Não, qual que é? Enfim, mas o leitor, eu acho que ele tem a participação ativa. Eu acho que ele é enganado, às vezes, você mesmo faz isso em Mariana M, você engana o leitor, né? Mas acho que esse logro faz parte né, do jogo ficcional. Eu avisava sempre para os meus alunos, né, faz parte naquele prefácio, né, que você fala que não é história de amor. Verdade. Não acreditem nesse narrador, nem nesse autor. Não, mas no autor não é o autor, é o narrador, ele que é culpado, né? O mentiroso é ele. Então, né, tudo faz parte desse jogo, dessa mistificação, desse jogo ficcional. E o leitor, ele aceita. Né? Ele aceita fazer parte disso e muitas vezes ele vai ser ludibriado, mas ele tem que ficar muito atento. O Van Dyne, acho que foi o que mais escreveu em termos de regras, né? Acho que ele escreve regras, 20 né? Eu, inclusive, cito no Mariana M, eu cito as regras, né? E são regras interessantíssimas, né? Você não pode usar bola de cristal, não pode usar... Não pode ser essa pessoa, não pode ser aquela. Você não pode ter um monte de assassino, um monte de vítimas. O ideal é que você tenha uma vítima só, né? Bem interessante. Não pode ter amorzinho, né? Isso vai. E depois o Noir vai né, fazer diferente. Mas ele fala várias regras. E ele, né, quer que seja um jogo justo para o leitor também. Mas o discurso, você sabe né, como é que é. Então, no começo, pelo menos, o autor vai levantar suspeitos, né, que depois, evidentes, quase óbvios, mas que depois vão cair ou não, né? Mas essa é a arte, eu acho, de você né, acender algumas partes e depois ir mostrando que, né, outras partes. E o leitor já acostumado, ele já vai saber que aquele início, né, daquelas evidências circunstanciais, já vai, né, passar a gente... Eu não sei se você leu o Fama Volante. Leu o Fama Volante? Aquele ali assumidamente... Porque a gente não vai conversar sobre ele aqui, inclusive. Mas o que é um bom texto policial? O que um bom texto policial tem? Ele tem um bom detetive? É um detetive intelectual? É um detetive mais popular? É um detetive que fala uma linguagem mais seca, mais simples? É uma morte
É uma morte, é um crime? O que é um bom texto policial? Olha, eu gosto da coisa amarradinha. Eu gostava de Agatha Christie pelos ambientes, né? Porque ela viajava muito, era casada com um arqueólogo, Isso, né? o primeiro marido dela, né? No Egito era muito legal, ela colocava eu gostava o segundo marido muito... dela. Primeiro era da Força Aérea, é o segundo marido dela, né? Então eu gostava muito dessa imagem que ela construía, dessas imagens, né, desses países distantes que ela construía. Mas eu acho que a engrenagem, né, o enigma, o processo, como eu te falei, o Poe, né, aquela coisa eles estão falando, um falava, né, então acho que isso tudo, a atividade do intelecto é o que tem que ser estimulada, eu acho, porque é o que mais me interessa, né, como que ele vai destrinchar isso para chegar lá e, é um orangotango? Ok, mas faz todo sentido ser um orangotango. É verdade. Né? Porque uma voz incompreensível, né? O francês achava que era espanhol, o espanhol achava que ninguém se entendia ali. A questão do alto, do quarto fechado, da violência toda, então tudo casa ali bem. Era um orangotango? Pô. Mas tinha que ser. Mas tinha que ser, não poderia ser outra pessoa, outra coisa ali. Né? E o navio, e o jornal, e tudo. Então, são vários pedacinhos, é um quebra-cabeça, que vão se encaixando, e eu gosto sim. Mas se você tivesse de escolher a linguagem, você pegaria a linguagem de Agatha Christie ou a linguagem de Dashiell Hammett, por exemplo? Sei. Que são linguagens bem diferentes, né? Eu acho que, hoje em dia, eu leio um livro contemporâneo, um livro mais antigo, você sente uma diferença, né? Então, o contemporâneo, poético ou não, é mais fácil de ler. E do século passado, você tem que, depois de umas 10 páginas, você... Se localiza, né? Mas eu gosto dessa dicção diferente. Europeia ou norte-americana? Que também tem essa diferença, né? Tem. Impressionante como é que o romance policier... Você já leu... Tem um livro, policial não, mas uma época tinha uma autora aqui, filha de Lilian, Carmen Filgueiras, ela lançou um livro, Réu de Janeiro, que é policial. E ela foi lá na Não conheço esse livro. Pô, então, não muito conheço. Bom. E aí ela foi lá falar do Réu de Janeiro, aí eu falei do Réu de Janeiro e comparei com A Baixa de Matias, de Azambuja Suzano. Sim. É quase junto com a Rua Morgue, é 1850, alguma coisa. Caramba. E, é claro... Existe um eco aí? Existe, porque é uma investigação. Inclusive... E foi intencional? O quê? Não. Ela se baseou nisso? Não. Mas eu fui buscar lá, porque eu tinha que falar alguma coisa, aí surgiu A Baixa de Matias, e é um título enorme, o Vice-Rei, romance histórico-jurídico. Então, há uma investigação, não havia instituição policial, em 1856, sei lá, como já havia, né, nos Estados Unidos, em 1841, Sim. Mas aqui não havia, mas havia um juiz, a investigação é feita pelas testemunhas, há os suspeitos ilegítimos, que, inclusive, há até as vítimas que não morreram, sabe? Então, é muito bom. Muito e bom. A linguagem é uma linguagem que eu saboreio essa linguagem divergente, né, da comum, que a gente... Então, é de 1800, sei lá, Blau. Mas é interessante, é saborosa, é divertida. E o livro é outra realidade, outro pensamento, mas ainda assim é uma investigação. Maravilha. Inês, pasme, nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Sobrevivemos. Olha só para terminar, quem quiser adquirir o livro Borges, Literatura Policial e o Evangelho segundo Marcos, é só buscar no site da editora Cândida, www.loja.editoracandida.com.br, e lá você vai ter acesso a esse livro aqui e a outros livros policiais, inclusive Histórias Curtas para Mariana M. e Fama Volante, que são deste que vos fala. Gente, olha, Inês, muito obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Valeu mesmo. Espero que você volte. Para a gente conversar sobre literatura policial do Espírito Santo. Isso. Beleza? Isso. Gente, olha, foi um grande prazer.
Valeu, querida. Valeu quem nos assistiu, quem nos ouviu. Um grande abraço, até a próxima semana. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.